É estranho, né? Mas o ser humano tem um padrão de funcionamento muito perigoso. O ser humano, ele só se mexe quando a água já está no pescoço. Ele só se mexe quando já está se afogando. E é óbvio que o maior dos exemplos que eu posso dar aqui com relação a isso são as mudanças climáticas. Esse canal não é para falar de mudanças climáticas nem nada parecido, é para falar sobre mente humana e empreendedorismo. E é claro que quando a gente fala de mente humana e empreendedorismo, que estão intimamente ligados entre si, você tem como alguns padrões de repetição que o ser humano usa como modelo, e principalmente os seres humanos menos instruídos, que deixam sempre para a última hora as coisas mais importantes ou as coisas mais difíceis de serem resolvidas. Olha só como a gente tá rumando para um patamar perigoso, coisa que a gente nunca viveu antes, coisa que era inimaginável há 15 anos atrás, e 15 anos atrás não é nada na nossa história. 15 anos atrás o mundo está em tamanha revolução, não é nem mais evolução, é uma revolução, que 15 anos atrás se tornaram nada, né? É um tempo que, assim, num estalar de dedos tudo muda e o mundo vira de ponta cabeça. Tamanho é a situação de complicação que o ser humano, com as suas não decisões, se colocam todas as vezes. A mudança climática tá aí para ensinar algo muito mais drástico para a gente. Talvez o que represente a extinção da espécie humana, ou no mínimo da extinção de inúmeros animais, esteja acontecendo agora nesse momento, e a gente faça parte de livros de história para daqui 2, 3 mil anos. A mudança climática, ela acontece num nível alarmante e num nível que é imperceptível para nossa realidade de tempo, mas ainda assim a gente começa a conseguir prever algumas situações. São terremotos onde nunca existiram, enchentes onde nunca existiram, tsunamis onde nunca existiram, um calor escaldante aqui, pelo menos na minha cidade. Parece que o calor tá mais calor, a temperatura tá mais alta do que nunca. A gente não tem mais momentos de chuva, né? E quando tem esses momentos de chuva, são momentos totalmente descontrolados, que a chuva cai torrencialmente, não existe mais aquela garoa, ou seja, a gente entra numa situação de picos e vales, ou a situação tá calma ou ela é muito crítica, evidenciando, né, que está tudo desregulado com o nosso planeta. E aqui mais uma vez eu quero evidenciar como o ser humano deixa a água bater na bunda para pensar em se mexer, porque nessa questão de mudanças climáticas a gente ainda nem sequer deu o primeiro passo. São reuniões atrás de reuniões que não dão em nada. Então vamos ver, fica comigo até o final que eu vou colocar minha percepção sobre isso, atrelado muito mais ao ser humano que deixa sempre a água bater na bunda. O nosso cérebro, ele é ávido por prazer momentâneo, aquele prazer que você sabe que vai acontecer no próximo segundo, e tende a distanciar cada vez mais o que fica para depois e o que não é prazeroso. Então, por exemplo, a tarefa que você precisa de fato concluir, mas que é chata, você deixa para o final da tarde ao invés de resolver logo no início da manhã. A questão imprescindível dentro da sua empresa, aquela reunião que vai ser super chata, que você sabe que vai dar problema, e todos nós passamos por reuniões assim, você vai arrastando para o final da semana ao invés de resolver hoje, no dia de hoje, para no final da semana talvez já estar tudo resolvido. Mas por que você arrasta para o final da semana? E isso é um padrão do ser humano, porque o nosso cérebro tende a conservar e quer conservar o máximo de energia possível.
E desconforto significa perda de energia. Desconforto significa você queimar aquela carga de energia que você, entre muitas aspas, custou tanto para conseguir com uma alimentação. Porque isso é resquício dos nossos antepassados, dos homens que precisavam conservar a energia para não ter que caçar com tanta constância, porque na verdade você não sabia qual seria a sua próxima caça, ela poderia vir amanhã ou daqui a um mês. Você precisava conservar energia a qualquer custo. Logo, o prazer momentâneo vem em primeiro lugar, e a desordem e a desorganização que despende energia fica sempre para último lugar. Isso é muito latente do ser humano. O ser humano não consegue não ser dessa maneira. Raros indivíduos que já conseguem se manejar, já sabem o que acontece internamente, conseguem ter um vislumbre disso, conseguem de alguma maneira manejar tudo isso, mas não são todos que conseguem. E eu posso ser ousado aqui, mas eu acredito que eu não consiga colocar na balança 2% das pessoas do mundo que conseguem fazer isso. É por isso que as decisões principais são deixadas para depois. E como isso é um canal, esse canal aqui é um canal de empreendedorismo, é claro que vamos puxar para a nossa vertente. E isso acontece com líderes e empreendedores. Só conseguem se mexer quando as finanças estão arruinadas. Só conseguem fazer algo quando a sua equipe já está destruída. Só consegue correr atrás de um problema quando ele já não tem solução. Isso é fato nosso, consumado. Poxa, as finanças, veja bem, as finanças elas não estão tão destruídas. Eu posso, esse final de semana, pegar R$1.000, R$1.500 para mim, aqui do cofre da empresa, para mim passar esse final de semana, porque nem é tudo isso que eu tô pensando, a minha cabeça fantasia muito. Não é isso que a maioria das pessoas pensam? Ou pode ser da seguinte maneira: olha só, a minha equipe, ela precisa, parece que tá precisando de um alinhamento, mas deixa quieto, porque, puxa, além disso dar um trabalho, pode ser que esse alinhamento se torne uma coisa ainda pior, pode ser que dê intriga entre a equipe, pode ser que eu não consiga me sair bem nessa situação e só piore todas as coisas. Então deixa quieto, deixa quietinho ali a equipe, porque querendo ou não, ela tá ali, mas tá quietinha, tá ali sendo ruim, não entregando resultado, mas eles estão quietinhos ali, não tá a desordem que poderia estar se eu fizesse uma reunião errada. Então deixa ali quietinho. Não é isso que a maioria de nós pensamos? Ou às vezes a gente até quer levar o pensamento pro lado sempre positivo para não ter que tomar atitude nenhuma, mas fato é que as coisas são como elas são, e o nosso pensamento, no final das contas, sem a ação não muda nada. Você vai precisar, hora ou outra, você daqui a pouco tempo vai precisar tomar uma atitude drástica com as suas finanças, porque sim, você sabe que está indo tudo pro buraco. Você sim vai ter que tomar uma atitude drástica com a sua equipe, porque você sabe que aquela situação é grave e que você precisa tomar a injeção ao invés do remédio, precisa reunir todo mundo, colocar toda a indisposição na mesa e traçar um rumo para que isso se resolva. Mas a sua cabeça fantasia, a tua mente fantasia uma situação para que você não precise gastar energia com aquilo lá. Logo, você só resolve quando a situação tá crítica, quando a água já bateu na bunda. E nas mudanças climáticas, literalmente, a água já está batendo na nossa bunda, porque o nível dos oceanos, né, não param de crescer em decorrência das geleiras, que um nível cada vez maior de calor, cada vez mais calotas polares se entram em degelo, aumentando o nível do oceano, pouquinho a pouquinho, centímetro a centímetro, mas
não desprezível, os dados já estão aí para ver, só que o lobby fala mais alto. O lobby das grandes empresas fala muito mais alto do que você correr atrás de mudar a matriz energética, você correr atrás de resolver. Resolver vai dar muito mais problema do que deixar tudo quieto e as futuras gerações que cuidem disso. Assim é dentro da sua empresa. O que você precisa resolver que você não resolve, e no fundo você sabe que você precisa resolver. Veja a pandemia, minha gente. A pandemia, pessoas, cientistas avisaram alguns meses antes de que tudo poderia acontecer e de que poderia ali desencadear uma doença que se alastrasse com uma maior facilidade. Mas o lobby falou mais alto. É preferível abafar tudo isso e deixar tudo rodando como está, porque essas previsões, uma a cada 10, são tão alarmistas quanto elas são dadas pelos cientistas. Mas a cada 10 pandemias, a cada 10 notícias como essa, uma se torna verdadeira. E foi o que aconteceu no início dos anos 20, agora em 2020 e 2021. O que poderia ter sido muito menor e muito mais bem feito se tornou quase um apocalipse, pegando todo mundo de surpresa. Noticiários demoraram para dar a notícia porque os governos demoraram para tornar isso público, abafaram tudo que poderiam ter abafado, e quando se tornou público já era quase inevitável acontecer tudo o que aconteceu. Não se tornou uma catástrofe muito maior por incompetência do próprio vírus, que não teve as mutações necessárias para infectar com muito mais facilidade. Só que a gente correu esse risco e correu muito sério. Não precisa ser especialista em saúde pública, em infectologia, para saber que isso beirou o caos completo. Isso é ou não é a água batendo ali na linha do joelho e a gente não querendo ver o que está acontecendo, não querendo ver que o mundo não era mais o mesmo e que, não sendo o mesmo, a gente precisava tomar decisões que nunca foram tomadas. Talvez, se o mundo tivesse levado seriamente a questão, se todos os comércios decidissem de fato fechar como era para ser fechado, em um mês a gente talvez tivesse livre dessa pandemia. Não sei, não sou especialista nisso, tô longe disso, tô só aqui colocando a minha consideração. Talvez se a gente tivesse que fazer da maneira 110% correta, a gente dentro de um mês não estaria com o contágio tão grande como foi, mas o mundo e principalmente o Brasil decidiu virar as costas para isso, decidiu fazer tudo nos 50%, e como tudo que é feito nos 50% surtiu 50% de resultado. Aí nós passamos esse embate por um ano e meio, se fecha, se não fecha, e a economia sofrendo e pessoas morrendo. Coisa que dentro de um mês ou dois, se tivesse sido feito a cabo como era para ter feito, tudo poderia ter passado ou poderia ter entrado na linha do controle. Mas não, a gente decidiu pagar para ver. E tá aí o resultado, né? Eu acho que eu não preciso falar para ninguém. E aí, como está dentro da sua empresa? Você tá pagando para ver? Você tá pagando para ver até onde vai essa desordem na tua equipe? Você tá pagando para ver até onde vai essa desordem financeira? Você tá pagando para ver aquele colaborador que precisa ser mandado embora e que você não manda porque às vezes é caro, dá trabalho mandar embora, às vezes você tem rabo preso, não é mesmo? Com aquele colaborador ou com aquela colaboradora. E aí, vai pagar para ver? Vai pagar para ver tudo isso? O que vai ser daqui um ano? O que diferencia um governo que, ao invés de cortar gastos na raiz, decidem aumentar impostos, e aí tá o resultado, um Brasil que nunca vai para frente,
O que diferencia esse governo de você, que vê os seus gastos mês a mês subindo, os gastos da sua empresa subindo, e você decidindo não cortar na raiz, não fazendo o que tem que fazer? Para onde você acha que vai rumar tudo isso? Será que a água está no joelho? Será que a água já está na linha da cintura? Será que a água já está no peito? Essa é uma pergunta que você tem que ser franco e responder para você mesmo. E aí, o que esperar de tudo isso? O que a gente, vendo a água subir ou decidindo não ver a água subir, o que a gente espera de tudo isso? Você, a cada dia que passa e você decidindo às vezes não cortar os gastos ou não tomar a atitude necessária que precisa ser tomada dentro da sua empresa, você é um dia a menos para você, você se embrama cada vez mais, sendo que vai despender muita energia, você vai sair da zona de conforto, mas você pode começar a fazer o trabalho que tem que ser feito a partir de amanhã. Você pode começar a baixar essa água da linha da cintura a partir de amanhã ou a partir de segunda-feira. Só que demanda tempo, demanda estratégia, demanda esforço, demanda você fazer o que tem que ser feito. Muitas pessoas e muitos empresários querem, no fundo, querem morrer junto com a empresa. Ao invés de reajustar o seu Prolabore de 10, 20, 30, 100 mil reais, prefere manter o estilo de vida, manter o carro de luxo na garagem, prefere manter as férias de 50 mil reais com a família para dizer que tá tudo bem, quando no fundo não tá tudo bem. O ego, nesse momento e em vários outros, fala mais alto do que tudo. O ego te leva para esse patamar. Corte qualquer coisa da minha empresa, mas não corte meu Prolabore, porque meu estilo de vida, você vê, já se adaptou a 50 mil reais, a 30 mil reais, a 100 mil reais. Como é que eu vou falar agora que a gente não pode mais ter um padrão de vida de 30 mil reais, que agora a gente vai ter que cortar para 15 mil reais, para assim conseguir fazer um trabalho de começar a salvar as finanças da empresa? Por isso que eu falo que tem gente que prefere morrer junto com a empresa, tem gente que prefere afundar, tem empresário que prefere afundar junto com a empresa e não olhar para o que tem que ser olhado. A empresa, no fundo, não vai levar o desaforo sozinho, meu amigo. A empresa está amarrada a você e você está amarrado à empresa. Compensa fazer, como na pandemia, começar a fazer o trabalho mais cedo e às vezes garantir uma vitória maior no final das contas? Ou compensa você levar nos 50% o trabalho e demorar muito mais tempo para ter uma solução que nem é tão solução assim, que é mais remendo do que qualquer outra coisa? Você prefere cortar pessoas, cortar gastos necessários, abaixar a qualidade do seu produto, ao invés de mexer no seu. Será que não está invertido tudo isso? Porque no final das contas, o extintor de incêndio, ele é instalado logo antes de você começar a usar aquele estabelecimento. Você precisa, para começar a utilizar e para abrir o seu estabelecimento, do alvará do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque os extintores precisam estar lá a pronto uso. Você não procura o extintor quando o fogo já se propagou, quando o incêndio começa, quando o socorro já precisa ser prestado. Você se antecipa a isso. E se não fosse lei, duvido que a grande maioria das empresas tivessem extintor de incêndio. Tamanho é a vontade de protelar que o brasileiro e os seres humanos têm, de deixar a água bater na bunda, de deixar a água bater no pescoço e quase te afogar, se não te afoga. O extintor de incêndio, ele precisa ser colocado antes, justamente por conta disso. E o seu extintor de incêndio dentro da sua empresa, as suas atitudes necessárias para que a empresa tome um rumo viável, os cortes que de fato você precisa fazer, as decisões que de fato você precisa tomar, sem o ego falando mais alto, sem a arrogância falando mais alto, porque não é porque você chegou onde você chegou que você
não precise fazer o que precisa ser feito no momento em que precisa ser feito. Você, assim como a mudança climática que vem acontecendo, vem fazendo a sua empresa se arrastar sem tomar a decisão que precisa tomar, ou você vem tratando e remediando como precisa ser feito? Porque o futuro da sua empresa pode ser o futuro que o planeta, infelizmente, talvez tenha. O futuro do planeta nem tanto, mas do ser humano e de inúmeras espécies de animais que o ser humano sim precisa tomar conta no planeta Terra, é muito sombrio. E o da sua empresa é sombrio dessa forma? O problema sempre dá indícios de que vai acontecer. Nenhum problema grande começa sem indícios de que vai acontecer. Sem uma visão apurada, se você tiver uma visão apurada, você consegue sim identificar o início daquele problema que você precisa ali no momento, no V0, no momento inicial, tomar a atitude que precisa tomar, sem grandes consequências desse problema. No fundo, se a gente for agir com serenidade, se a gente for empresários e líderes serenos e que olha para o que tem que olhar, a gente consegue, antes do problema acontecer, tomar algumas atitudes para que esse problema não tome ou não aconteça ou não tome um volume tão grande dentro da nossa empresa, a empresa que tem inúmeros colaboradores trabalhando, que você é responsável por esses colaboradores. Mas às vezes é mais interessante fechar o olho, né? Porque o padrão de vida já está estabilizado. Antes perca 2, 3, 10 colaboradores o emprego do que eu perca meu estilo de vida. E aí, se fosse simplório assim, estaria resolvido. Mas e a mudança climática? É tão simplório de ser resolvida? Ou exige muito mais passos além disso? Além de pensar apenas um passo na sua frente. Assim talvez seja o problema da sua empresa, mas você é muito cego para enxergar que tudo isso está acontecendo, que você precisa se mexer para ontem. E se esse vídeo pesado, mas importante, fez você parar para refletir alguma coisa dentro da sua empresa, dentro da tua casa com a sua família, se fez refletir algo diferente do que você estava habituado a refletir, considere por favor se inscrever nesse canal, curtir aqui, deixar um comentário aqui para engajar esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar a outras pessoas, porque isso é um ato de bondade, é um ato de caridade. Lembra da política do ganha-ganha? Ganha você com o meu pouco conhecimento que eu trago aqui e ganha eu com o seu engajamento. Vamos junto crescer. Então, muito obrigado pelo vídeo. Um vídeo difícil de digerir, mas importantíssimo de ser digerido. E até a próxima. Valeu!